Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema de hoje é o gênero editorial, características e estrutura. Editorial. Editorial é um texto cunho jornalístico e opinativo que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção, sobre os principais assuntos do momento da publicação. Possui uma linguagem formal e padroniza na norma culta com argumentação impessoal. Sua estrutura se compõe na apresentação do tema, discussão, fundamentação e conclusão, sendo comumente indicado no topo ou canto da página com algum indicativo como carta ao leitor. Características e estrutura de um editorial. O editorial é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo que apresenta a opinião ou posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito dos temas mais patentes no momento da publicação. Desse modo, é um texto que sintetiza, em certa medida, a leitura geral do momento no qual o jornal será publicado, ao mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Por ser um texto profissional e direcionado ao amplo público, o trato com a linguagem é exigente e padronizado, buscando garantir, com isso, uma identidade do texto jornalístico, bem como a impessoalidade e acessibilidade à leitura, tendo em vista a diversidade de tipos de leitores que podem se dedicar ao texto. Nesse sentido, é essencial que se utilize a língua na norma culta, evitando, contudo, palavras e expressões muito específicas ou arcaicas, pois podem dificultar a inteligibilidade do texto. Ainda é comum uma estrutura sintática na voz passiva, com verbos na terceira pessoa do presente do infinitivo. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Comumente, aparece nos jornais como carta ao leitor. O editorial se divide em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes cumpre uma função importante para garantir ao texto sua unidade de sentido. Abaixo, segue uma breve explicação do que deve conter em cada uma das partes. Introdução. Deve apresentar uma contextualização do tema, situando assim o leitor dentro do cenário no qual se insere o ponto de vista apresentado. Por isso, ela deve trabalhar com as informações mais conhecidas para dar um ponto de partida para a seguinte discussão. Nesse sentido, também é comum que os editoriais apresentem uma tese a respeito dos problemas ou questões levantadas. Segundo passo, desenvolvimento. Aprofunda os tópicos indicados na introdução, contextualizando o tema por meio de novas informações, apresentando suas teses com fundamentação e embasamento, principalmente com o uso de dados concretos ou reais. E a nossa última parte do nosso editorial é a conclusão. A conclusão, ela faz uma síntese do que foi dito anteriormente, apresentando, em certa medida, um resumo geral do que se pretendeu afirmar com o texto. É também comum uma reafirmação da tese apresentada, bem como a retomada de informações chaves, além de indicações de possíveis caminhos para o enfrentamento das questões. Bem, alunos, recapitulando, o gênero editorial ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto de cunho jornalístico, opinativo, ou seja, que ele vem opinando um assunto que está sendo
divulgado no momento, né, pela empresa, o jornal ou direção, e lembrando também que ele não vem assinado, tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.